Marcos capítulo 1, do verso 9 até o verso 11, é o relato do batismo de Jesus. Ele pode ser lido também nas passagens paralelas de Mateus 3, de 13 a 17, Lucas 3, de 21 a 22 e João capítulo 1, de 32 a 34. Estamos dando sequência à nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Marcos 1, de 9 a 11. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez pedindo a direção de Deus, a compreensão da sua palavra, irmãos. Ó Deus, nós pedimos que Teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração para que nós possamos compreender o significado das Santas Escrituras aqui lidas nesse instante. Pedimos, ó Pai, que Tu prepares o nosso espírito para ouvir e obedecer aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Fala ao coração de cada pessoa aqui presente nessa manhã, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na parte inicial do seu Evangelho, Marcos tem como objetivo mostrar de que maneira Jesus, o Filho de Deus, foi preparado para exercer o seu ministério entre nós. Nós já vimos que o Evangelho que Marcos escreveu tem como objetivo fazer uma apologia, uma defesa de Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, uma vez que, morrendo numa cruz, a apresentação de Jesus aos romanos, a quem esse evangelho foi destinado, corria o risco de parecer alguma coisa muito sem sentido. Os romanos valorizavam o poder, a glória, o domínio, o controle, e agora estava sendo pregado um Messias, que era o Salvador do mundo, pendurado numa cruz, derrotado, julgado, rejeitado pelo seu próprio povo. O Evangelho de Marcos tem como objetivo mostrar que aquele que morreu pendurado numa cruz, na verdade, era o poderoso Filho de Deus, verdade que ele queria que só fosse descoberta no final do seu ministério. Então, tudo no Evangelho de Marcos gira em torno disso. A apresentação de Jesus como sendo o Filho de Deus e também dando as razões pelas quais cedo ele não queria que a sua divindade fosse reconhecida apenas no tempo apropriado. 3 episódios são narrados por Marcos no início do seu evangelho, que tem como objetivo mostrar a preparação de Jesus para o ministério que ele deveria exercer. O primeiro episódio foi o aparecimento de João Batista pregando no deserto da Judéia. Nós já vimos isso, está no capítulo 1, do verso 2 até o verso 8. Em seguida, Marcos registra o batismo de Jesus por João, nos versos que nós lemos agora de manhã, de 9 a 11. E em seguida nós veremos, na próxima mensagem, a tentação de Jesus no deserto, ainda no capítulo 1, do verso 12 ao 13. Esses 3 episódios, então, eles são agrupados, colocados em sequência, exatamente para mostrar a preparação de Jesus. Como Jesus, em cada uma daquelas etapas, mostrou ser o Filho de Deus vitorioso e, portanto, capacitado por Deus para exercer o ministério da redenção, reconciliar os homens com Deus. Hoje nós veremos o episódio do batismo de Jesus, que é narrado nos 3 evangelhos e mencionado no Evangelho de João, 3 evangelhos sinóticos e mencionado no Evangelho de João, e eu quero destacar 4 pontos aqui da leitura desses 3 versículos, de 9 a 11. E cada um desses pontos refletem a ênfase que Marcos deseja dar, ou a abertura, o ângulo de compreensão que ele quer que nós tenhamos do texto. Primeiro, notemos a ocasião em que Jesus foi batizado. Marcos nos diz no verso 9 que ele foi batizado naqueles dias. A que Marcos se refere com naqueles dias? Se refere ao tempo anterior, narrado nos versos de 2 a 8, em que João apareceu batizando no deserto, pregando batismo de arrependimento, anunciando que o Messias estava chegando e
batizando todos aqueles que criam na sua mensagem. E o texto nos diz que uma grande multidão vinha de todo lugar para ser batizada por João Batista ali no deserto. E Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando isso aconteceu. Essa informação está em Lucas, capítulo 3, verso 23. Marcos ainda nos diz que Jesus, naqueles dias, ele veio de Nazaré da Galileia, que ficava bem mais ao norte. Ele desceu então lá de Nazaré para Galileia, naqueles dias em que João estava batizando, com o expresso propósito de receber aquele batismo também. Isso significa que até agora Jesus havia morado em Nazaré da Galileia, que era a cidade onde ele cresceu. E isso aqui é uma informação importante porque muitos interpretam, muitos dizem que nesse tempo entre os 12 anos até os 30 anos em que ele foi batizado, e sobre os quais a Bíblia não diz nada, né? Onde Jesus estava dos 12 aos 30 anos, há muita especulação do tipo assim, que Jesus esteve lá nos monges de Qumran, às margens do Mar Morto, ou que ele foi para a Índia aprender artes mágicas e truques para poder iludir as pessoas com aquilo que parecia milagres. Há teorias e mais teorias, livros e mais livros escritos sobre o que é que Jesus fez dos 12 aos 30 anos. Mas o relato bíblico é muito tranquilo. Ele estava em Nazaré da Galileia. É de lá que ele saiu e desceu para se apresentar ao povo, como sendo o Messias, como sendo aquele que era o esperado na nação de Israel. O que acontece é que as pessoas gostam, especialmente jornalistas, sem nenhuma formação teológica, eles gostam de escrever artigos sensacionalistas, especialmente na época da Páscoa, na época do Natal, aí sempre vem bomba, né? Descobriram que o caixão de Jesus, descobriram o caixão de Jesus lá em Jerusalém, né? Ou o caixão do irmão de Jesus, descobriram um manuscrito que diz que Jesus era casado. Então sempre aparecem essas coisas sensacionalistas, gente que quer aproveitar na época da Páscoa, do Natal, para vender histórias a respeito de Jesus, quando os únicos documentos confiáveis que nós temos e que datam do primeiro século, 30 anos depois da vida de Jesus, escrito por testemunhas que viram Jesus, nos dizem simples: ele morava em Nazaré da Galileia, ele não foi para lugar nenhum, ele cresceu ali, foi carpinteiro, seguiu a profissão do pai, a família dele toda estava ali, era conhecido da cidade. Mas quando João começa a batizar no deserto, então Jesus toma conhecimento disso, a família dele toma conhecimento disso. Inclusive há um evangelho apócrifo que diz que Maria e os irmãos disseram assim: João está batizando no deserto, nós vamos nos batizar lá também. Vamos, Jesus? Jesus disse: eu? E para que eu vou ser batizado? Eu nunca cometi pecado nenhum, nunca fiz nada errado, né? É um evangelho apócrifo, falso, né? Tentando aqui preencher as lacunas. Mas a verdade dos fatos é que Jesus, tendo ouvido que João estava batizando naqueles dias no Rio Jordão, Jesus entendeu que havia chegado o momento dele se manifestar à nação de Israel como o Messias, o Filho de Deus. Porque até aquele instante, se você olhasse para Jesus ou morasse em Nazaré, Jesus seria apenas aquele rapaz bem educado, bem comportado, solteirão de 30 anos, que não casou, que tinha a profissão do pai, que morava com a mãe e os irmãos lá em Nazaré da Galileia e que nunca tinha matado uma mosca. Era isso que você veria. Mas agora chegou a hora de Jesus mostrar quem ele era na verdade. Até agora sua identidade havia sido mantida em segredo, mas agora ele entendeu que estava na hora de começar o seu ministério. Aí ele desce lá de Nazaré da Galileia para o Rio Jordão, com o objetivo de ser batizado por João. E aqui é o meu segundo ponto. O texto nos diz que Jesus veio intencionalmente, né? Ele veio, uma decisão, né? Foi um propósito de Jesus, ele veio para ser batizado. E isso está bem mais claro em Mateus capítulo 3, no verso 13, quando Mateus, relatando o mesmo evento, diz que Jesus desceu de Nazaré da Galileia para o Jordão com o propósito de ser batizado por João. Ou seja, Jesus foi com esse objetivo, ele queria ser batizado por João. E aqui vem a pergunta: por que é que Jesus queria ser batizado por João Batista, se, primeiro, o batismo de João era um batismo com base no arrependimento de pecados e na mudança de vida?
Foi isso que nós vimos na mensagem anterior. Era isso que João estava pregando. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque o Messias está vindo. Inclusive no Evangelho de Lucas está dito que alguns fariseus queriam ser batizados, no Evangelho de Mateus também, que alguns fariseus queriam ser batizados por João, e João disse: não vou batizar vocês não, vocês não estão arrependidos. Mostrem que vocês estão arrependidos que eu batizo vocês. Então o batismo de João era um batismo para arrependimento, ou como expressão de arrependimento. Jesus nunca cometeu pecado nenhum, nunca cometeu pecado nenhum. João exigia que as pessoas confessassem os seus pecados para serem batizados por ele no Rio Jordão. E Jesus ia confessar o quê? Se ele nunca pecou contra Deus, se ele nunca quebrou alguma lei de Deus. João exigia que as pessoas mudassem de vida. Mas Jesus ia mudar a sua vida em quê? Se nada na sua vida estava errado ou era contrária à palavra de Deus. Ou seja, não faz sentido o único que nunca teve pecado ser batizado para a remissão de pecados, confessar pecados e mudar a vida. Então, por que é que Jesus veio para ser batizado por João? Essa era a intenção dele, ele queria ser batizado por João. Ele não tinha do que se arrepender. Jesus, na verdade, no relato dos evangelhos, daqui para frente, vamos ver que Jesus nunca se arrependeu de nada. Não tem nenhum texto bíblico dizendo que Jesus se arrependeu de alguma coisa que ele disse ou falou. Jesus nunca confessou um pecado a ninguém, embora ele tenha dito para os seus discípulos: vocês têm que confessar os pecados. Jesus nunca teve que mudar a sua vida ou comportamento, embora ele sempre tenha dito para as pessoas: se arrependam, mudem de vida e me sigam, mas ele mesmo nunca fez isso, porque ele era o Filho de Deus, ele não tinha pecado. Então qual o sentido? Não é de admirar, e nós lemos lá no Evangelho de Mateus, que quando João Batista viu Jesus, e João Batista sabia quem era Jesus, lembram que eles eram primos, a diferença de 6 meses de idade entre um e outro. Quando João viu Jesus chegar para ser batizado, João disse: espera, está tendo um problema aqui. Você está vindo para que eu batize você? Eu é que preciso ser batizado por você, Jesus, e você quer que eu lhe batize? João não queria batizar Jesus, porque Jesus obviamente não precisava ser batizado, porque aquele batismo era um batismo de arrependimento, de confissão de pecado e mudança de vida. Mas Jesus disse para João, e nós lemos isso no Evangelho de Mateus, Jesus disse: deixa João, porque nos convém cumprir toda a justiça. E o que é que Jesus queria dizer com isso? 2 coisas, está em Mateus 3,14, 2 coisas que Jesus queria dizer com isso. Primeiro, que o seu batismo vindicaria a autoridade de João. Ao ser batizado por João Batista, Jesus estava dando uma declaração pública de que João Batista havia sido enviado por Deus como preparador do caminho para o Messias, como aquele que haveria de abrir o caminho para a chegada do enviado de Deus. Autorizaria João Batista diante dos judeus e diria que o seu batismo era o batismo válido. Mais adiante, Jesus vai ser questionado a respeito de João Batista e ele reafirma a autoridade de João Batista. Inclusive, ele diz aos fariseus que as prostitutas e os publicanos entram no reino de Deus na frente daqueles religiosos porque eles se arrependeram e foram batizados por João, enquanto que os fariseus não fizeram isso. Então, era imprescindível que Jesus desse autoridade ao batismo de João, por isso ele se submete a ser batizado por João para cumprir toda a justiça, ou seja, para cumprir o mandado de Deus, porque João foi mandado por Deus de forma justa, correta, como Deus queria, para fazer aquele batismo, e ao se submeter, Jesus reivindica isso. Mas tem um outro ponto também, é que ali naquele momento, Jesus começa a assumir o lugar do pecador. Ele não era pecador, mas ao ser batizado por João, ali ele está assumindo o nosso lugar, ele está agindo como se fosse um pecador, assumindo a postura de um pecador, e é a postura que ele vai assumir, é a representação que ele vai tomar todo o seu ministério, até que finalmente na cruz do Calvário, ele é punido e castigado pelos nossos pecados. Mas ele começa a tomar o nosso lugar ali no batismo de João. Ele não precisava.
como também não precisava morrer na cruz porque ele era inocente, mas ele fez isso em nosso lugar. Então ele assume, ele se deixa batizar por João, porque ali ele já estava assumindo o lugar do pecador. Então essa é a razão pela qual ele queria ser batizado. Meu terceiro ponto nessa passagem tem a ver com os acontecimentos por ocasião do batismo. Lucas nos diz no capítulo 3, verso 21, que ao ser batizado todo o povo, também foi Jesus. Ou seja, se você olhasse, se você estivesse ali às margens do rio Jordão, vendo toda aquela multidão, e um por um se aproximando de João Batista, e João Batista ouvindo a confissão de pecados, a pessoa talvez dizendo em voz alta, que estava arrependido, pedindo perdão dos seus pecados, e João batizando aquela pessoa, você nem perceberia aquele jovem de 30 anos de idade, que parece por um momento ter tido uma discussão para o João Batista, e parece que João Batista ganhou, porque finalmente ele é batizado por João Batista. Então, se você estivesse ali na margem do rio Jordão, você não veria diferença nenhuma entre o batismo de João, de Jesus, e daquelas dezenas de pessoas que João estava batizando ao mesmo tempo. Lucas diz, ao ser batizado todo o povo, foi batizado Jesus, para dizer que ele foi no meio, ele estava lá no meio do povo. Mas alguma coisa aconteceu que tornou o batismo de Jesus completamente diferente de todos os demais que estavam sendo batizados naquela hora. O Lucas nos diz que logo que Jesus foi batizado, ele saiu do rio e ficou na margem do rio e ficou orando. Ele estava orando ali. E enquanto Jesus orava, já fora do rio, às margens do rio, 3 coisas aconteceram. Marcos não nos diz com clareza quem presenciou essas 3 coisas. Da forma como Marcos escreve aqui, pode ser que somente Jesus viu essas 3 coisas, pode ser que somente João Batista viu, e pode ser que Jesus e João Batista viram e a multidão ouviu alguma coisa, embora não tenha atendido. Eu quero optar pela última posição. E eu vou dizer por quê daqui a pouco. O que aconteceu no instante que Jesus estava orando depois de ter sido batizado? Primeiro, os céus se rasgaram. Houve uma visão do céu se rasgando como se fosse uma cortina que estivesse sido rasgada por 2 mãos invisíveis. Daquela rasgadura desce uma pomba, que Marcos já diz que era o Espírito Santo. E aquela pomba pousa sobre Jesus. E uma voz é ouvida do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Quem é que viu essas 3 coisas? Quem é que presenciou? Minha avaliação, Jesus viu, com certeza, Jesus sentiu, percebeu, viu todas estas coisas. João, com certeza, porque lá no Evangelho escrito pelo apóstolo João, não por João Batista, mas no evangelho escrito pelo apóstolo João, nós lemos quando João diz assim: eu não o conhecia, mas aquele que me disse, sobre quem vires descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quer dizer, João conhecia Jesus, mas não o conhecia como Messias. Então a identificação, o sinal para João Batista de que o Messias estava ali, era exatamente a descida do Espírito Santo. Então João com certeza viu também. E veja que aqui, no verso 11 de Marcos, se você puder ver comigo, Marcos escreveu assim: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Essa expressão foi ouvida dá a impressão de que foi muita gente ouviu, foi ouvida. Por quem? Por quem estava lá, essa voz do céu. E não seria a primeira vez que Deus falaria do céu durante o ministério de Jesus. No Monte da Transfiguração, mais uma vez a voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E uma vez em Jerusalém, na sua última semana, num debate com os fariseus, está no Evangelho de João, Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. E foi ouvida uma voz do céu dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. E diz lá que a multidão pensou que era um trovão. Trovão que veio agora?
A voz de Deus, a multidão pensou que era um trovão, mas era Deus dizendo: eu já glorifiquei o teu nome e vou glorificá-lo mais ainda. Então, provavelmente o que aconteceu ali, quando Jesus estava orando às margens do Rio Jordão, é esses três fenômenos que foram vistos. Pelo menos Jesus e João viram os céus rasgados e o Espírito Santo descendo, e a multidão ouviu a voz. Quantos entenderam, nós não sabemos. Veja como ele diz no verso 10: logo ao sair da água, viu. Marcos não diz quem é o objeto do verbo aqui, né? Quem é que viu? Ele diz simplesmente viu. Então, nós entendemos que pode ser João Batista ou o próprio Jesus, ou ambos. E o que é que eles viram? Qual o significado, então, destas coisas, que é o meu quarto e último ponto? Vamos ver um por um. Primeiro, no verso 10, o primeiro fenômeno foi os céus se rasgando. Os céus, na cosmologia dos judeus, representam o lugar onde Deus vive. É claro que essa é uma maneira espacial de nós tentarmos entender um Deus que é infinito e que está em todo lugar. Deus não mora no céu, Deus não mora em lugar nenhum, Ele está em todo lugar. Ele é onipresente. Mas para que nós possamos nos relacionar com Deus, nós precisamos de referências espaciais, cronológicas, materiais, porque é assim que nós somos e foi assim que nós somos criados, no tempo, no espaço e seres materiais. Por isso a linguagem da Bíblia se adequa à nossa humanidade e fala dos céus como sendo o lugar de Deus. A ideia é que Deus é elevado, que Deus está distante, que Deus governa sobre todos, porque os céus estão acima de todas as coisas, e é lá que Deus mora e Ele é inacessível. Mas agora, quando Cristo é batizado, quando Jesus é batizado, os céus são como que rasgados, com isso indicando duas coisas: que o acesso a Deus foi aberto, e aberto de maneira violenta, né? Porque diz que foi rasgado, não é que abriu assim, abre a cortina como no teatro, né? Aí toca aquela música e a cortina vai se abrindo assim, não, diz que foi rasgado, como se duas mãos invisíveis e gigantescas tivessem pegado os céus e rompido os céus. E essa maneira violenta pela qual os céus se rasgaram pode indicar a morte violenta do Filho de Deus, que fez com que os céus fossem rasgados. Lembrem que quando Cristo morreu na cruz, há o registro de que o véu lá no templo também foi rasgado de cima a baixo. Então essa rasgação, né, essa ruptura do céu, ela já é uma pré-indicação de que pela morte daquele que ali naquele momento estava assumindo o lugar do pecador e ungido para fazer a obra, seria efetivada a entrada na presença de Deus. Mas não somente o rasgar dos céus representa o acesso liberado a Deus, mas representa também Deus vindo ao encontro do seu povo. O véu que separava já não separa mais. Tem até uma música dizendo isso. E agora o Senhor, a glória de Deus desce do céu. E quem vem lá do céu rasgado, quem sai daquela rasgadura celestial, e aqui é o segundo sinal, é o Espírito Santo de Deus. Final do verso 10, viu os céus se rasgarem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Marcos diz... o que foi observado é uma pomba saindo da rasgadura e descendo, vindo e sentando e pousando sobre Jesus. Não é dito se pousou na cabeça, se pousou no ombro, se Jesus recebeu na mão. O fato é que a pomba veio sobre ele, ou ficou talvez planando sobre ele, que talvez seja a explicação mais provável. O Espírito Santo é a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. E aqui nesse episódio você vê com clareza a Trindade representada: o Filho, o Espírito e o Pai falando. E tem gente que diz que não tem base para a Trindade na Bíblia, né? Você vê as três pessoas aqui expressas com clareza nesse episódio do batismo de Jesus. A dificuldade para nós é por que uma pomba. No Antigo Testamento não há nenhuma referência ao Espírito Santo como uma pomba.
Ele aparece de formas diversas no Antigo Testamento, mas nunca na forma de uma pomba. Nos escritos rabínicos também não há nenhuma referência ao Espírito Santo como pomba, porque essa figura foi escolhida pela terceira pessoa da Trindade para descer naquele momento e pousar na pessoa de Jesus. Eu penso que a única explicação razoável é que nós temos aqui um eco de Gênesis capítulo 1, verso 2. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O verbo pairar ali, ele significa literalmente chocar. E a figura que você tem é de um pássaro chocando a criação. Ele pairando como um pássaro fica sobre o seu ninho e chocando ali para que produza fruto, produza resultado. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Talvez seja essa a figura, o mesmo Espírito de Deus que foi enviado por Deus como Criador, protetor, aquele que haveria de dinamizar toda a criação, é o mesmo Espírito que agora desce sobre o Filho de Deus, para capacitá-lo, para ungí-lo, para prepará-lo para o seu ministério. A referência é Gênesis capítulo 1, verso 2. Eu sei que a imaginação da gente, por conta da nossa cultura, né, diz, não, pomba porque era o espírito, era o símbolo da paz, não é? Símbolo da pureza e tudo mais. Só que esse tipo de metáfora você não encontra na Bíblia. A gente tem que aprender a pensar biblicamente e não brasileiramente, né? Quando a gente vai fazer exegese, a gente tem que perguntar se essa associação de pomba com paz, com pureza e tranquilidade é feita na Bíblia ou se isso é mais da nossa cultura popular. Então, eu penso que, na verdade, claro, paz e pureza, tudo isso são símbolos, são atributos do Espírito Santo de Deus, mas eu penso que a ideia aqui é de poder, de capacitação, como o Espírito chocando, não é, a criação sobre as águas, preparando para a vida que haveria de surgir. Então essa é a ideia aqui, e de fato é, porque logo em seguida Jesus, cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, ele sai com aquele mesmo poder criador para fazer o seu ministério. Ele vai andar sobre as águas, vai transformar água em vinho, que é logo o primeiro milagre, não é? Ele vai transformar água em vinho, por quê? Porque o Espírito veio sobre ele, aquele mesmo Espírito que tinha o poder criador, né? que estava lá pairando sobre a criação. Por isso que é a forma de pomba. Por último, a voz que foi ouvida dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Essa voz é uma combinação de duas passagens do Antigo Testamento. Primeiro no Salmo 2, verso 7, onde Davi, se referindo ao Messias, Deus falando, o pai falando para o filho, o Messias, dizendo, tu és o meu filho. E Isaías 42, verso 1, eu vou ler aqui, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Então o que você tem aqui naquela fala, tu és meu filho amado, Salmo 2, em quem me comprazo, Isaías 42, são duas passagens do Antigo Testamento que eram messiânicas, se referiam ao Messias, como sendo o Filho de Deus, aquele em quem Deus tinha prazer, o servo de Deus que seria cheio do Espírito Santo para ministrar a palavra de Deus a todas as nações. Deus ali então, Deus Pai, estava confirmando dos céus, com sua voz poderosa, o chamado e a identidade de Jesus, como sendo seu Filho, Filho de Deus, o Messias, cheio do Espírito, o servo do Senhor. Então é nesse sentido que o batismo de Jesus, ele é preparatório para o ministério de Jesus. Ali Jesus se torna um de nós, ali ele assume o nosso lugar, ali ele é ratificado pela voz no céu, e ali o Espírito de Deus desce sobre ele com autoridade e poder, capacitando Jesus a iniciar o seu ministério e fazer sinais, prodígios e milagres que haveriam de provar que de fato ele era o Filho de Deus. Tudo isso nos ensina, primeiro, que Jesus era verdadeiro homem, era como um de nós, todavia sem pecado.
E como um de nós, ele nos representou ali no batismo de João, tomou nosso lugar que o levaria finalmente até a cruz, onde ele morre pelos nossos pecados, para que nós possamos ser perdoados e recebidos por Deus. Aprendemos que Jesus, como homem, era cheio do Espírito Santo, foi pleno do Espírito Santo. Ele já tinha o Espírito Santo antes, porque ele era o Filho de Deus, mas agora o Espírito de Deus vem sobre ele com poder e autoridade, para que ele possa exercer o seu ministério. Aprendemos que ele era verdadeiro Deus, ele era o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. A Trindade aparece plenamente ali no batismo de Jesus. E diante de tudo isso, só nos resta essa aplicação prática: nos curvar diante dele, crer nele e dizer: verdadeiramente Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, verdadeiramente Jesus de Nazaré é o Messias esperado dos judeus. Em verdade ele veio para ser o meu Salvador e o meu Redentor. Ele já tomou o meu lugar, começando no batismo de João, e é esse o resultado que a Bíblia espera de nós. É isso que o relato pede de nós quando nós o lemos e o expomos. O que é que você vai fazer diante dessa verdade, diante desse ensino a respeito da pessoa de Jesus aqui no episódio do batismo? Nada mais nos resta senão nos colocarmos, nos quedarmos de joelhos diante da pessoa majestosa de Jesus e dizer: tu és o meu Salvador, eu creio em ti, tu és o Filho de Deus, não há outro, fora de ti não há salvação e não há redenção. Creia nele nessa manhã, receba-o como seu Senhor e como seu Salvador, dedique sua vida a Jesus de Nazaré para ser seu discípulo e viver para a sua glória, porque esta é a vontade de Deus para nós. Este é o anúncio do Evangelho. Oremos. Senhor, te damos graças porque enviastes teu Filho, te damos graças porque ele humildemente esperou o momento certo, te damos graças porque ele não se precipitou, mas ele aguardou o tempo naqueles dias, nos dias de João Batista. Te damos graças porque ele voluntariamente quis ser batizado como pecador, assumindo o nosso lugar. Te damos graças porque tu o enchestes com o Espírito Santo, para que ele pudesse fazer sinais e prodígios, mostrando a sua glória e também o seu poder e autoridade para perdoar pecados. Te agradecemos, Senhor, porque ele é o teu Filho amado, em quem tu tens prazer. Nós pedimos que tu nos conceda a graça de vivermos para Jesus de Nazaré, que seja ele o nosso Salvador, o nosso Redentor e o nosso consolo, aqui e para todo sempre. É o que nós pedimos no nome dele agora. Amém.